outubro, ou seja, está chegando, daqui 2 semanas só. Olha coisa boa. Segunda coisa importante para falar, hoje nós temos o quê? Comunhão, e comunhão de Maczinho, hein? Ô, coisa boa. Daquele jeitão que a gente já está acostumado, você vai virar agora para a pessoa que está do seu lado e você vai falar aquelas palavras profundas que eu já ensinei vocês, que é: paga minha comunhão. É isso mesmo. Viu? Ó, aqui ó, paga minha comunhão, viu? Hoje eu vou ser abençoado, minha comunhão ali, aquele menino ali de Deus vai pagar, amém? Quem mais precisar que ele pague, só vir procurar ele aqui, tá bom? Levanta aí, Pedro. Brincadeira, tô fora. E aí, gente, ó, outra coisa importante. Coloca aí, por favor, o QR Code da pesquisa Nazatim, por gentileza. Pesquisa Nazatim. Quantos aqui ainda não preencheram, não ainda escanearam esse QR Code? Sem o comunhão. Agora sim. Quantos aqui não escanearam? Se você não escaneou, você precisa escanear agora. Pega seu celular, escaneia. E se você não quiser preencher o formulário agora, você preenche depois, mais tarde. Mas já deixa ele aberto. Por quê? Por que ele é muito importante, esse formulário? Porque nós vamos começar o Open House, que vai ser o Nazatim nas casas. Vai começar, nós vamos ter logo de cara, pelo menos acho que nós vamos ter umas 10 casas aí espalhadas por Campinas, fora de Campinas também. Nós vamos ter uma casa ali pertinho de Valinhos, uma casa pertinho de Paulínia, nós vamos ter várias espalhadas. Só que a forma como nós vamos comunicar as pessoas do Open House é através do contato das pessoas que preencheram essa pesquisa. Então você precisa preencher ela para que você saiba do Open House. Senão depois vai acontecer o seguinte: você vai chegar aqui para mim chorando: ai pastor, eu estou me sentindo tão excluído. Aí, por que você está se sentindo excluído? Porque eu não fiquei sabendo que ia ter um Open House perto da minha casa. Aí eu vou perguntar: você preencheu o QR Code? Não. Aí o que eu respondo, gente? Então, né? Beleza. Então, já deu tempo de você preencher. Se você não preencheu, no final do culto, vou pedir para o pessoal da mídia: Vini, no final do culto, assim que a gente der o amém, você coloca essa tela aqui, esse QR Code, que vai ficar aqui para você preencher. Quem tiver online aí, está aqui embaixo o QR Code para você preencher, porque talvez você não esteja aqui, mas você seja da região e você precisa de um estímulo para começar a participar do Nazatim. O estímulo está aqui, vai ser o Open House, mas você precisa preencher aqui. Fechou? Beleza. Gente, outro aviso importante: quantos aqui não se batizaram ainda, mas têm o desejo de se batizar? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém aqui? Eu vejo algumas pessoas ali. Ó, é o seguinte: a Bia Lucato está aqui? Cadê Bia? Bia, fica em pé, por favor. Ó, essa menina aqui, faz assim com a mão para todo mundo, para ninguém perder ela. No final do culto, você que quer se batizar, você vai procurar ela no final deste culto, porque nós vamos pegar seu contato, nós vamos colocar num grupo para que você comece uma classe exclusiva de batismo do Nazatim, que a gente tem feito, e graças a Deus muitos têm chegado, têm se batizado e têm feito parte dessa classe, graças a Deus. Então você precisa fazer parte dessa classe. Então você procura a Bia. Bia, faz assim para ninguém te perder. Vamos combinar, no final do culto a gente vai pôr a pesquisa na Nazatim, e a Bia vem aqui, ó, aqui na frente, para quem quiser se batizar, procurar ela. Combinado? Pode sentar. E por último, eu quero passar um vídeo aí. A gente vai pôr um vídeo e aí a gente vai falar.
É isso aí, gente. Então, ó, Acampa Nazatim 2026 está chegando. E olha só, o tema nós vamos divulgar também no Deep Experience. Mas, ó, presta atenção. Agora você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar. Guarda isso que eu vou falar. Olha só, as inscrições já estão abertas no aplicativo da INCC de novo, tá? Então, nós ainda vamos divulgar o tema do Acampa, mas você já pode fazer a sua inscrição agora no lote que está mais barato, tá? Então, no final do culto, quando você acessar o aplicativo, o acampamento 2026 estará aberto lá para você fazer a sua inscrição. Só que, agora presta atenção numa coisa. Nós ainda vamos divulgar os detalhes da conferência também, certo? Vocês estão entendendo isso? Ó, nós estamos abrindo a inscrição hoje do acampamento, e no dia 25, que é o Deep Experience, nós vamos abrir a inscrição da conferência, certo? Só que o financeiro ficou louco, ficou maluco, e aí é o seguinte, para facilitar para as pessoas que querem parcelar, nós vamos liberar agora, hoje, a partir de hoje, lá no aplicativo da INCC, no acampamento, nós vamos disponibilizar dois tipos de inscrição. Um é inscrição do acampamento, só isso. Mas vai ter lá também uma inscrição do acampamento, mais um ingresso da Deep Conference. Por que isso é bom? Porque da mesma maneira como você vai parcelar o acampamento em 4, 5 vezes, sei lá, você também vai colocar o valor da Deep Conference aí no meio e vai pagar parcelado, que é muito melhor. E você já garante o seu ingresso da Deep Conference agora, tá bom? Nós não vamos anunciar isso para fora, é só para quem comprar o acampamento, porque só depois do Deep Experience vai dar para comprar só a conferência. Então, quando você acessar hoje, você vai falar lá para o seu pai, para sua mãe e tudo mais. Quando você acessar hoje o aplicativo da INCC, lá na parte de eventos, você vai encontrar lá o Acampa Nazatim 2026. Você vai lá no ingresso, vai ter duas opções: ingresso acampamento, lote 0 ou 1, não lembro. Ou a segunda opção, que é lote 0 mais um ingresso Deep Conference de maio do ano que vem. Entenderam? Boa notícia, não é? Fala sério. Boa notícia. Então olha só, não perde a oportunidade, porque é a chance de você amenizar os custos, pagar mais barato, já se inscrever, garantir. Porque olha só, nos 2 últimos anos, em torno de 100 pessoas ficaram de fora do acampamento, porque deixaram para fazer depois a inscrição. Ou seja, você não pode vacilar. Tem gente que deixa para depois, além de pagar mais caro, corre o risco de não conseguir fazer a inscrição. Então não perde a oportunidade, certo? Amém ou não amém? Então tá bom. Então tá lançado a inscrição do acampamento 2026, a opção de você já comprar a Deep Conference, que vai ser em maio do ano que vem, e mais informações você pode procurar a gente no final do culto. Agora fique em pé, por favor, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué, nós vamos ler a partir do capítulo 1. Olha só, eu falei que a gente ia dar um presente aqui. O Davi, que é o financeiro, já mandou para mim: meu Deus, presente não. Vamos dar presente sim. Vou mandar aqui para ele, vou mandar o áudio agora aqui para ele. Não, Davi, pode ser algo simples, tipo um iPhone 17, sei lá, alguma coisa assim. Ele vai falar: mano, você tá maluco, cara. Amém. Encontraram aí Josué capítulo 1, logo no comecinho lá do livro de Josué. Para quem não sabe, Josué está lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué lá no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 1º versículo, tá bom? Amém? Vamos ler então. A Bíblia diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Agora o último versículo. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Jesus. Feche seu olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós já tivemos bons momentos aqui. Já tivemos um tempo de louvor e de adoração, onde a gente pôde entregar ao Senhor Jesus apenas um pouquinho daquilo que o Senhor é digno de receber. Mas nós pudemos entregar a Ti a nossa adoração, e como presente, Pai, perceber o Teu Espírito Santo aqui. Também, Senhor, tivemos muitas boas notícias aqui de algo que o Senhor tem planejado para o Nazatim, como a Deep Experience, como o acampamento, como o Open House, a Deep Conference que vai vir. Senhor, nós sabemos que tudo isso é o Senhor nos proporcionando momentos de nós estarmos cada vez mais próximos de Ti. Mas agora nós chegamos, Senhor, no momento mais importante desse culto, que é o momento da Tua palavra, é o momento onde o Senhor fala conosco. E assim, Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti agora, para receber, Pai, uma porção daquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Que diante desse tempo aqui, Senhor, seja a voz do Senhor falando conosco e não a minha, porque eu sou apenas uma ferramenta submissa ao Teu comando aqui, Senhor. Mas que seja a voz do bom pastor, o Senhor Jesus, agora ministrando em nossos corações. Repreenda agora toda desatenção, todo levante de Satanás, para que a gente possa absorver a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, pode sentar. Glória a Deus. Então olha só, essa passagem de Josué, desse capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9, é claramente uma porção da Bíblia de encorajamento. É um texto onde a gente vê claramente Deus falando com Josué, dando coragem para Josué, ajudando ele nesse processo. E isso fica claro para nós ali no versículo 9, que a gente leu por último, que diz, vamos ver se vocês estão memorizando bem, repete comigo, diz: seja forte e... pois eu... seja forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estarei contigo. É isso que está escrito lá? É isso que está escrito lá? Gente, quando eu perguntar, vocês respondem, senão parece que eu sou um doido falando sozinho. Tá bom? Combinado? Então é isso que está escrito lá? Beleza, então olha só, claramente isso é o encorajamento poderoso da parte de Deus para Josué. E por que isso está acontecendo? Porque aqui eles estão vivendo um momento de transição. Um momento de transição, primeiramente a gente vê claramente um momento de transição para Josué, e também um momento de transição para o povo. E o que quer dizer com isso? Significa que, como o texto começa dizendo, Moisés, que era o líder, tinha morrido, e agora Deus levantava um novo líder.
levantava Josué. E também a gente vê claramente aqui que é uma transição de local. Deus agora está direcionando Josué a conduzir o povo de sair do deserto e ir agora para uma terra que Deus já havia prometido, que era uma terra boa, uma terra fértil, uma terra abençoada por Deus. Só que nessa transição, e como todo processo de transição que acontece na nossa vida, ele vai exigir alguns esforços, mas mais do que esforços, ele vai exigir de nós alguns desafios. Ele vai apresentar para nós, melhor dizendo, alguns desafios. Todo momento de transição envolve alguns desafios, e nesse caso aqui, esses desafios não eram só desafios de adaptação, mas eram batalhas de fato. Eram algumas batalhas que eles teriam que enfrentar, às vezes até mesmo com povos mais fortes do que eles, pessoas que eram mais poderosas do que eles. Então, os desafios ali proposto nessa transição, de Josué assumir o lugar de Moisés, que era tipo o cara. O Moisés falava face a face com Deus, agora Josué tinha que assumir o comando. E também o povo tinha que chegar no lugar onde Deus havia prometido, mas eles sabiam que precisavam lutar por aquele lugar. Era desafiador. Então, era esse tempo, e naturalmente, como eu disse aqui, em momentos de transição, momentos assim, muitos desafios vão se apresentar, não só para aquele povo, mas para nós também, na nossa vida. Por exemplo, um momento de transição que traz desafios é um momento de transição, por exemplo, da escola para a faculdade. Vai trazer desafios, desafios de adaptação, desafios de tempo, desafios de aprendizado, de maturidade e tantas outras coisas. Assim como sair também da 8ª série para o 1º ano também, da 8ª série eu fui lá agora 10 anos atrás, né? Do 9º ano para o 1º, muda tudo também. Porque antes você era tipo o mais velho da galera, agora você é o mais novo. Então, desafios vão se apresentando, e normalmente nesses desafios, nessas transições, sentimentos do nosso coração são gerados, como por exemplo o sentimento de apreensão, sentimento de preocupação, começa a aparecer ansiedade, começa a aparecer muitos outros sentimentos que são normais, que vêm das nossas emoções, mas um dos principais que aparece em momentos de transição, em momentos onde desafios se apresentam, é o medo. O medo, ele sempre se apresenta para nós, e olha só, é normal ter medo. Agora, olha que interessante, então quando Deus ele olha para o povo aqui, quando Deus ele olha para Josué, ele sabe que havia uma promessa maravilhosa para eles, e qual era a promessa? A terra será de vocês. Mas isso não significa que não teria desafio, e por ter desafio, quando Deus olha para Josué e olha para o povo, o que Deus enxerga? O sentimento, a apreensão e o medo. Deus enxerga isso claramente no povo. Então quando Deus olha, Ele percebe esse medo, Ele percebe essa angústia. A primeira coisa, diante de tudo que Josué deveria enfrentar, a primeira coisa que Deus faz para Josué, é isso que nós lemos, é relembrar Josué quem ele era. Para quê? Para encorajá-lo. É por isso que Deus, Ele fala isso com Josué. Não é porque Josué tinha memória fraca, não é porque Josué duvidava de Deus, não. Deus fala para reforçar para Josué: Josué, eu te entendo que você pode estar com medo, eu entendo os teus sentimentos, mas Josué, olha só, você não precisa ter medo, você não precisa, ou melhor, não é nem ter medo, porque ter medo é involuntário. Mas ele diz: Josué, você não precisa deixar que esse medo te domine, apenas seja forte e seja corajoso. Deus dá algumas instruções ali para ele, fala: ó, medita na lei dia e noite, não se desvia dela, toma cuidado com as coisas que vão ser apresentadas para você, mas sobretudo, uma coisa eu quero que você lembre: ter medo pode até ser normal, ter medo vai acontecer com você, você vai ter que enfrentar desafios, vocês vão ter que batalhar, vocês vão enfrentar coisas que vocês não estão preparados para enfrentar, mas
seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Você está entendendo isso? Josué, então, ele recebe de Deus ali um conforto, um encorajamento diante de um sentimento que ele tinha. E a verdade é que esse sentimento, então, que a gente vê em Josué, que a gente vê no povo ali, e o motivo pelo qual Deus fala com ele não é difícil de entender. Não é difícil de entender porque nós nos sentimos assim também. Em vários momentos, como eu disse aqui. Por diversos momentos na nossa vida, nós vamos entrar em transição, querendo a gente ou não. Por diversos momentos na nossa vida, nós vamos enfrentar momentos de desafios, querendo a gente ou não. Vai ter momentos que parece que do dia para a noite a casa cai, as coisas mudam. Parece que uma tempestade chegou, parece que ontem você dormiu, estava tudo bem, se acordou de manhã com uma notícia trágica. É um desafio que você não estava preparado para enfrentar, e o medo, ele toma o nosso coração. A gente é cheio de medo, a gente fica preocupado, a gente não sabe como lidar. Todos nós, por inúmeros motivos e inúmeras vezes, nós temos medo na nossa vida. E quando eu digo medo, eu não estou dizendo medo tipo medo de barata. Quem aqui tem medo de barata? Levanta a mão. Até que tem pouca gente. Quem tem medo de rato? Quem tem medo de cobra? Então, o medo que eu estou falando não é esse tipo de medo. Que a barata, gente, ela é feia mesmo, mas não faz nada. Tem gente que fala, não, ela come o cérebro. Pavor de barata. Eu não estou falando desse tipo de medo. Eu não estou falando do medo, por exemplo, o medo do celular pegar o seu pastor e ver o que você... Pegar o seu... Verti. Mas é o pastor pegar o seu celular e ver seu WhatsApp. Posso ou não posso? Ah, pode. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Não, pode, com exceção Não é esse tipo de medo. Não é o medo do pastor ver seu WhatsApp, as suas resenhinhas furadas. Não é o medo da barata. Não. Eu estou falando daquele medo que realmente tira a nossa paz. Aquele medo que de fato nos paralisa. Aquele medo que atrapalha a gente de continuar. Aquele medo que você não sabe o que vai ser. Aquele medo que te tira o sono. É esse tipo de medo que eu estou dizendo. E a gente sempre passa por isso. O medo, ele tem esse poder de nos paralisar. Ele tem o poder de fazer a gente ficar travado. Eu lembro que eu estava assistindo um filme recentemente. E o filme era sobre uma situação de guerra. E o soldado, ele estava sozinho, andando assim. E aí ele ouviu o som de um tiro. Ele não sabia de onde estava vindo a bala. Então ele se escondeu. E aí toda vez que ele tentava sair dali, ele ouvia o som de tiro de novo. E ele não conseguia. E aí ele ficou ali parado por horas e horas e horas, porque ele não sabia como agir. Ele ficou totalmente travado, simplesmente com o medo de tomar um tiro e morrer, porque ele não sabia de onde estava vindo o tiro. Então é mais ou menos isso que o medo faz com a gente. Traz aquela sensação de que você não pode se mover mais. E olhando para a nossa vida, como eu estou falando, há muitas situações que podem gerar medo na gente. Há muitas situações, eu poderia ficar até amanhã dando exemplos aqui. Mas tem muita gente que tem medo daquilo que precisa enfrentar. É um medo que todos nós vamos passar. Tipo como eu disse, numa situação difícil em que você tem que resolver, tem pessoas que paralisam aqui porque tem medo de resolver. Medo de indisposição, medo de tomar um não, por exemplo, medo de fazer algo errado. Tem pessoas que têm medo do futuro e paralisam. Eu não sei se eu vou fazer a escolha certa. Por isso que eu preguei aqui há mais ou menos um mês e pouco atrás, preguei sobre as 4 lâmpadas que a palavra de Deus acende para que a gente tome as nossas decisões.
para que você exatamente não fique paralisado com medo de tomar decisões. Mas tem gente que tem medo desse futuro e paralisa, para de agir. Tem um monte de gente que paralisa com medo de não agradar as pessoas. Você já parou para pensar que tem gente que graças a Deus está aqui hoje, mas tem gente que ainda não está aqui. Tem gente que pode estar assistindo a gente em casa por conta desse motivo, que é o medo de não agradar as pessoas e por isso não se envolve. Então, há muitos exemplos de medos que podem nos paralisar, medos que podem atrapalhar a nossa vida. E o último exemplo que eu dou aqui é o medo de não ser aceito por Deus, por conta de pecados que eu enfrento, por conta de pecados que eu cometo. Muitas vezes a gente paralisa. Eu tenho medo de acessar a Deus, eu tenho medo de me entregar pensando, mas eu vou ser um hipócrita, sendo que na verdade a palavra de Deus nos apresenta o contrário disso. Nos apresenta um Deus que nos momentos de medo Ele se apresenta para nós, para nos encorajar. Deus se apresenta para nós da mesma maneira como Ele se apresentou para Josué. Ele fala: seja forte, seja corajoso, confie em mim. Agora, essa é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Saber que Deus Todo-Poderoso, saber que Deus que é maravilhoso, saber que Deus que tem tanta coisa para fazer, Ele se preocupa em se apresentar para mim e para você, para nos encorajar. Isso é maravilhoso. E antes de eu caminhar para onde eu quero chegar aqui, é interessante que há 2 salmos da Bíblia, que normalmente, quem aqui tem vó ainda? Eu infelizmente perdi as minhas 2 avós já. Mas, normalmente, na casa de vó que acontece isso. Você vai lá, tem uma Bíblia aberta em cima do móvel. Eu lembro que as minhas avós tinham uma Bíblia aberta em cima do móvel. E normalmente, são 2 salmos que tem na Bíblia aberta. O primeiro deles é o clássico Salmo 23. Clássico. Para você que não sabe qual é o Salmo 23, é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O outro salmo que é clássico, aí é para a avó que é um pouco mais pentecostal. Aquela avó que acorda de madrugada, você está dormindo lá, você acorda com um sussurro. É a sua avó: Senhor, eu repreendo agora todo diabo na vida dele, Jesus. Você fala: que diabo, vó? Que isso? Estou dormindo. Você dá aquela roncada e fala: em nome de Jesus. É o Salmo 91. O Salmo 91 é o segundo salmo clássico. É interessante que esses 2 salmos, que são os clássicos da Bíblia, são 2 que estão lá na galeria dos clássicos. Eles trazem um ensinamento também importante disso que eu estou falando. Por exemplo, que reforça isso, que o Salmo 23, por exemplo, no versículo 4, ele diz o seguinte: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Não terei medo, pois tu, o Senhor, está do meu lado. O Senhor me protege. Salmo 23, versículo 4. Aí no Salmo 91, que é o segundo salmo clássico, diz no versículo 5: não tenho medo nem dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia. No versículo 11 diz: pois Ele, o Senhor, ordenará aos anjos que me protejam aonde quer que eu vá. Olha só, esses 2 salmos famosos estão mostrando para a gente exatamente a mesma coisa que o próprio Deus mostra para Josué, que é o que? Não tenha. Olha aqui para mim. O que Deus está falando para Josué? Não. Vocês estão dormindo? Cutuca quem está do teu lado aí. Fala assim, ó: lembra que o pastor combinou? Quando ele perguntar é para quê? Para responder.
Então o que Deus fala para Josué? Não tenha, seja forte e... Esses salmos que a gente leu mostra para a gente essa mesma realidade. Eu não preciso ter medo, porque sei que Deus está comigo. Eu não vou temer os terrores noturnos, não vou temer o que o diabo quiser fazer para me assustar. Eu não vou temer, nem a flecha que voa de dia, porque eu sei que o Senhor dará ordem aos anjos que me guardem. Você consegue crer nessa palavra? Você consegue crer nessa palavra, sim ou não? Agora, é aqui que eu quero chegar. Essa verdade a gente já sabe, que Deus nos promete cuidado. Agora, tem algo muito importante que eu quero que você preste atenção aqui comigo agora. Tem muita gente que sabe disso. Tem muita gente que, quando eu pergunto aqui, será que você consegue crer nessa palavra? A resposta é sim. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que, mesmo crendo, parece que não consegue experimentar esse cuidado. Tem muita gente que não consegue experimentar essa proteção de Deus. Acho que a mensagem não está boa, meu pai está indo embora. Olha lá, não gostou, fala, ai que mensagem chata, tchau. Te amo, viu, pai? Meu pai deu aula no Legacy hoje, tadinho. É um senhor de idade já, vai descansar. É um senhorzinho já. Até meu pai deve estar com uns 90 anos já, né, pai? Ele foi embora, não pode se defender. Ah, vai, sai daqui, fica defendendo ele. Voltando. Tem muita gente que crê nessa verdade. Eu sei que Deus me protege. Presta atenção aqui. Eu sei que Deus me guarda. Presta atenção aqui agora. Estou falando com vocês. Eu sei que Deus me protege. Eu sei que Deus me guarda. Mas parece que essa verdade não é para mim. Porque nos momentos de desafio, nos momentos de aflição, parece que tudo aquilo que eu não tenho é esse cuidado de Deus. Talvez você possa estar se sentindo assim. Talvez diante de alguns momentos, talvez você ficou esperando que Deus falasse o que Ele disse para Josué. Mas parece que Ele não falou isso para você. Agora, sabe qual é o motivo disso? O próprio texto nos mostra. Só que um pouquinho antes na história, lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, você não precisa ler, a Bíblia nos mostra uma verdade sobre Josué. Fala para quem está do seu lado agora, fala, agora o papo é de Josué. Olha o que o texto diz, em Êxodo 33 diz: na tenda, o Senhor falava com Moisés face a face. Quem que estava na tenda? Moisés e Deus, face a face. Depois, quando acabava a conversa, Moisés voltava aonde? Ao acampamento. Agora presta atenção nisso. Mas o jovem auxiliar Josué ficava na tenda. Sabe o que quer dizer isso aqui? Sabe o que quer dizer isso aqui, sim ou não? Ninguém sabe responder, né? Porque se eu falar sim, vai que o pastor pergunta. Se eu falar não, vai parecer que eu sou burro. Oh meu Deus, calma, vou falar. É que quando a gente olha para Josué lá na frente, quando a gente olha para Josué recebendo a liderança que Deus estava dando para ele, quando a gente olha Deus confiando em Josué, quando a gente olha em Deus entregando um encorajamento para Josué, a gente acha maravilhoso. Só que a gente se esquece que lá atrás, quando Josué não era ninguém, quando não havia nenhum desafio, quando ele apenas estava lá só vivendo tranquilamente, Josué ficava
no lugar aonde nem mesmo Moisés ficava, que era o lugar onde a presença de Deus estava. O que eu quero dizer é que a gente vê no texto de que Deus fala para Josué: eu sou contigo. Mas antes dele ouvir essa verdade de Deus, Josué já mostrava com as atitudes dele, Josué já mostrava com a vida dele, Josué já mostrava com as escolhas dele que: Senhor, eu sou contigo também. Josué mostrava para Deus de que ele não precisava de absolutamente nada para permanecer no lugar aonde Deus estava. Josué mostrava para Deus que a escolha da vida dele era estar onde Deus estava, era adorar a Deus quando ninguém estava vendo, era permanecer no lugar quando nem mesmo Moisés, que era o líder, permanecia. De forma que lá na frente, quando Deus fala para Josué: Josué, eu sou contigo, não era uma revelação de Deus, era só uma lembrança, porque a verdade é que eles já tinham relacionamento antes. Tem muita gente que não experimenta o cuidado de Deus, porque espera o momento da tempestade para desenvolver aquilo que Josué já desenvolvia há muito tempo atrás. Você está entendendo isso que eu estou falando? Da mesma maneira, os dois salmos que a gente leu, o Salmo 23 e o Salmo 91, eles também, da mesma maneira que revelam o cuidado de Deus, também revelam isso que eu estou dizendo. Por exemplo, o Salmo 91 nos mostra isso que eu estou falando, não é? Do cuidado de Deus. Não temerei nem o mal, nem os terrores noturnos, nem a flecha que voa de dia, pois eu sei que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que me guardem. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, amém? Mas o texto do Salmo 91 começa lá no versículo 1 dizendo: para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar, presta atenção nisso que eu estou falando, ou melhor, repete isso comigo para você guardar no teu coração. Fala: habitar. Eu estou falando com todos aqui, tá? Repete comigo, fala: habitar no esconderijo do Altíssimo é viver diariamente na presença de Deus. Habitar não é passar um tempo, habitar não é tirar umas férias, habitar não é viver 5 dias extraordinários de acampamento, habitar não é viver 2 dias extraordinários de conferência, habitar não é viver um culto especial, habitar não é você vir aqui ou na igreja X ou na igreja Y ou em qualquer lugar buscando um momento de aperfeiçoamento. Não, habitar é diariamente, habitar é viver, habitar é morar, habitar é não sair dali. Você está parando para entender que o mesmo texto que diz que Deus vai cuidar de você, ele também te chama a responsabilidade de habitar no Senhor, como Josué fazia. Da mesma maneira, o Salmo 23 que a gente falou começa como: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente fala isso com tanta naturalidade, mas a gente se esquece do que representa a figura do pastor na nossa vida. A figura do pastor, sabe qual é? É ao que me conduz. A ovelha que sai do caminho que o pastor está direcionando. A Bíblia traduz essa ovelha como a ovelha rebelde, a ovelha perdida. E aqui eu não estou falando do pastor Pedro Amadeu, não, eu estou falando do Senhor. O que o Salmo 23 está dizendo: eu não vou ter medo, porque eu sei que Deus é comigo. Mas ele diz: Ele é o meu pastor e eu sigo Ele incondicionalmente, eu obedeço a sua voz, eu obedeço a sua palavra, eu não desvio nem para a direita e nem para a esquerda, eu não tiro os meus olhos dele, porque eu sou ovelha, Ele é o meu pastor. Ou seja, Ele é o dono da minha vida. Então olha só, isso tudo que nós estamos falando nos mostra uma verdade poderosa, de que Deus ele não muda a sua essência, Deus ele não muda quem Ele é,
Deus, Ele não muda a sua palavra. Se Ele diz, eu sou contigo, é porque Ele está disposto a ser contigo. Mas será que nós, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, será que nós temos dito para o Senhor diariamente: Deus, eu sei que o Senhor é comigo, mas eu também sou contigo? Será que nós temos habitado no esconderijo do Altíssimo? Será que, como Josué, no momento onde ninguém está vendo, no momento onde ninguém espera, no momento onde não tem dificuldade, será que nós estamos honrando a Deus com a nossa vida de adoração? Será que nós estamos ficando na tenda? Pode sair todo mundo, Josué ficava lá por 2 motivos. Primeiro, para manter o serviço dele bem feito, guardado, para honrar a Deus. Mas o segundo motivo era porque, vai que sobra um pouco daquilo que Moisés vivia com Deus, vai que sobra um pouquinho para mim. E aí aconteceu. O que eu quero dizer é que um dos maiores motivos, talvez o principal motivo pelo qual muitos de nós, presta atenção nisso, talvez o motivo pelo qual muitos de nós não experimentamos o cuidado disponível de Deus para nós, e ficamos paralisados pelo medo. O principal motivo é porque nós mesmos estamos longes do lugar onde nós deveríamos estar. Nós muitas vezes estamos longes de Deus. E aí, quando chega o momento desafiador, nós queremos que Deus vire para nós e diga: seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. A história de Josué nos mostra de que Deus, Ele nos protege, de que Deus nos fortalece. A história mostra de que Deus está sempre pronto a estar conosco. Mas ela nos ensina que antes de ouvir isso da parte de Deus, deve haver uma ação intencional da nossa parte em permanecer debaixo do cuidado de Deus, permanecer na presença de Deus, permanecer obediente a Deus, permanecer vivendo com Ele, adorando a Ele e confiando nele. Nós devemos ser como Josué era com o Senhor. O que eu quero dizer é que o Senhor nos encoraja sim a não ter medo, mas é necessário que a gente tenha um relacionamento com Ele, para que a gente possa experimentar esse cuidado. Não estou dizendo que Deus, Ele não estende a sua graça sobre nós, não é isso. A graça, ela é disponível para todos aqueles que querem e desejam. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos experimentar muito mais do que isso. Por exemplo, a continuação do texto do livro de Josué nos mostra que o primeiro desafio que eles enfrentaram era, parece que um remake do que o povo havia vivido 40 anos atrás, quando eles chegaram diante de um mar e não tinha para onde ir. Deus fala para Moisés: estende o teu cajado. E aí o que aconteceu com o mar? Abriu no meio. Vocês estão prestando atenção aqui? O texto nos mostra que Josué chegou com o povo, depois dessa conversa com Deus, chegou diante do rio Jordão. O que aconteceu? Deus abaixou as águas para que eles passassem do mesmo jeito. Depois eles chegaram em Jericó, uma cidade de muros gigantescos e de grande proteção. Eles não tinham sequer o que fazer, não tinham como guerrear. Deus fala para ele: fica tranquilo, Josué, dá 7 voltas, 7 dias, no último dia vocês vão ver o que eu vou fazer. Presta atenção aqui, o que eu quero dizer é que o cuidado de Deus está disponível, mas se você permanecer intencionalmente na presença dEle, se você buscar Deus constantemente, se você viver como Josué viveu na presença de Deus, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você fizer de fato do Senhor o seu pastor, onde mais nada pode tirar a tua atenção, somente a atenção voltada ao pastor, o Senhor Jesus, eu quero dizer que você pode experimentar muito além do cuidado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus. Fique em pé para a gente encerrar.
O pessoal do louvor pode vir já. Olha só. É necessário que a gente seja intencional na nossa vida com Deus. Presta atenção aqui agora. Esquece quem está do seu lado agora. É necessário que a gente seja intencional para experimentar a proteção de Deus que está disponível. É necessário que a gente confie nele. Para confiar em Deus é necessário que a gente o ame. Para amar a Deus é necessário que a gente o conheça. Para conhecer é necessário que a gente ouça a Deus. Para ouvir é necessário que a gente esteja perto de Deus. E para estar perto a gente precisa ter relacionamento e intimidade. Você entende que é um processo? É um processo intencional da nossa vida. E da mesma maneira como Deus chamou Josué no momento de dificuldade, no momento do medo, da mesma maneira como Deus se revelou a Josué, da mesma maneira como Deus falou pessoalmente com Josué: seja forte, seja corajoso, você não precisa ter medo, eu estou com você aqui, pode ir para cima, vai para cima, porque eu estou com você. Deus também deseja fazer isso comigo e com você. Para de achar que Deus é um com alguns e outro com outros. Não, Deus é um só. A própria Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa da sua palavra. E a palavra de Deus, ela não tem nome, não é uma palavra escrita para o Pedro Amadeu, não, é uma palavra escrita para todos nós. Da mesma maneira como Deus se revelou a Josué, Ele quer se revelar a você também. Mas é necessário que com a nossa vida a gente mostre para o Senhor: ei Deus, que bom saber que o Senhor é comigo, mas eu quero que o Senhor saiba que eu sou contigo. Antes mesmo de precisar de alguma coisa, Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu sou do Senhor, que a minha vida é totalmente tua, que os pecados não são os donos da minha vida, o Senhor é o dono da minha vida. Antes mesmo de qualquer dificuldade, o Senhor precisa olhar para nós e encontrar adolescentes, encontrar jovens que, como Josué, estão diante da presença dEle quando ninguém está vendo. E aí, depois disso, é só desfrutar daquilo que Deus entrega para a gente. É só desfrutar de um Deus que Ele não vem com uma revelação sobrenatural. Ele só te lembra, fala: ei, por exemplo, ei Pedro, ei Júlia, ei Mariana, ei Lucas. Não importa qual é o teu nome, é você ouvir Deus falando com o teu nome e não dando uma revelação sobrenatural, mas Ele te lembrando, falar: viu, a gente é próximo, pode ficar tranquilo. Da mesma maneira como você esteve comigo lá quando ninguém estava vendo, pode ficar tranquilo, porque eu sou contigo. Você está entendendo isso? Então olha só, para nós encerrarmos aqui, o próprio Salmo também diz no capítulo 37, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. A pergunta que eu te faço nessa noite é: o que pode estar te paralisando? O que pode estar atrapalhando a sua vida? Qual é o medo que talvez esteja te paralisando? Qual é a situação de transição ou difícil que você pode estar enfrentando agora, que está te tirando o sono? Pode ser o medo de fracassar, o medo de não ser suficiente, o medo de perder sua família, o medo de que Deus te abandone, o medo de que Deus não faça algo. Qual é? Eu não sei. Porque hoje a verdade é que o mesmo Deus que disse: Josué, seja forte e seja corajoso, é o mesmo Deus que olha para mim e para você hoje e diz: seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Mas eu quero fazer um desafio para você, porque talvez se você está enfrentando um momento de dificuldade, eu creio que em nome de Jesus, ao entender essa palavra,
você vai perceber a partir de hoje o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você vai perceber um Deus se manifestando de maneira como você não esperava que Ele se manifestasse. Talvez Ele não vai mudar a situação por completo, não é isso. Não é que Deus vai te livrar das batalhas, não é isso. Mas você vai começar a perceber Deus contigo nas batalhas. Mas presta atenção, tem muita gente que não está enfrentando isso, mas que está longe de Deus, e que precisa nessa noite ser intencional de falar: ô Senhor, eu preciso ser como Josué. Eu preciso estar no lugar da Tua presença. Eu preciso começar a habitar no esconderijo do Altíssimo. Ah, Deus, eu estou um pouco longe, eu estou um pouco distante. Eu preciso me alinhar contigo. Fecha teu olho agora em nome de Jesus. E de uma maneira muito rápida e muito simples, para aqueles que sabem do que eu estou falando e aqueles que querem nessa noite serem corajosos diante de Deus. Eu não vou ficar insistindo ou tentando te convencer, mas para aqueles que em nome de Jesus entenderam essa palavra e que estão passando por um momento de dificuldade, que querem e precisam experimentar o cuidado de Deus, mas para aqueles que também estão distantes e por isso talvez não experimentem ou não experimentaram, eu quero que num ato de coragem, num ato de desconforto talvez, você clame ao Senhor nessa noite e diga: ei Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso do Teu cuidado, eu quero perceber o Teu cuidado. E se hoje eu preciso fazer um compromisso com o Senhor de habitar no Teu santuário, de habitar na Tua presença, se eu preciso ser como Josué, que não sai do lugar da Tua presença, mas eu tenho estado diferente disso, hoje eu quero mudar essa realidade. Você em nome de Jesus vai sair do seu lugar e vai vir até esse altar, de uma forma corajosa agora, sem se importar com o que vão pensar de você, porque a verdade é que pouco importa o que os outros pensam. Importa somente a voz que nós queremos ouvir dizendo: ei, seja forte, seja corajoso, eu estou com você. Mas eu preciso me alinhar com Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui. Se Deus está falando com você, não deixe Satanás roubar de você hoje a oportunidade de estar no altar do Senhor, clamando e dizendo: Senhor, eu quero ser contigo também, porque eu quero experimentar o Senhor que é comigo. Enquanto a gente canta, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, saia do seu lugar agora e venha aqui em nome de Jesus.